Bom, muito bom. Vamos iniciar então, né? Hoje será aí nosso nono encontro. Estamos nos aproximando do fim. Vamos começar fazendo uma oração, pedindo as bênçãos de Deus por este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permaneça para sempre. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, boa noite, então. Como eu disse, hoje é o nosso nono encontro, né? Nós estamos nos aproximando do fim já, né? Nós iremos falar com mais detalhes mais no final da formação, mas só para todos ficarem cientes, nós iremos nos consagrar, aqueles no qual optarem, né, por fazer essa consagração, nós iremos fazê-la no dia 27 de novembro, que é o dia de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. É uma data muito importante para a Igreja. Mas aí a gente dá esse recado e conversa um pouco a respeito no final da formação, depois que a gente passar todo o conteúdo, né? Bom, hoje nós iremos, como de praxe, né, como de costume, a gente sempre costuma ver um pedaço de alguma formação a respeito da Virgem Maria, e depois a gente pega para meditar alguma virtude de Nossa Senhora, né? Então, hoje, nós faremos da mesma forma, né? Deixa eu permitir aqui. E hoje, nós iremos falar, né, a respeito de Nossa Senhora, sobre os efeitos maravilhosos que essa devoção produz na alma de quem a pratica, né? Então, esses efeitos maravilhosos, eles estão descritos na vida dos santos, no qual nós estamos meditando, né? Então, São Luís, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala bastante dessa questão de quais são os efeitos que essa devoção ela produz na alma daquelas pessoas que são fiéis a ela, né? Então, quando São Luís menciona essa questão dos efeitos da devoção na nossa alma, ele começa falando que para que esses efeitos eles tenham a sua eficácia, a gente precisa ser fiel à devoção, né? A fidelidade é algo meio que como que condicional às graças que Deus quer nos dar através dessa devoção, né? E a fidelidade, ela diz respeito ao cumprimento de alguma coisa que nos foi confiado, né? Então, a gente poderia ter, por exemplo, a fidelidade numa amizade, né? Uma pessoa ela pode ser fiel sendo fiel a um amigo, né? Ou poderia ser fiel, por exemplo, num trabalho, ao seu patrão, né? Num exemplo que está muito mais claro, talvez muito mais simples para nós, um outro tipo de fidelidade que é muito comum é uma fidelidade no próprio relacionamento, né? Coisa que, infelizmente, nos nossos dias não é uma realidade na vida de todos, mas que deveria ser, né? O homem e a mulher, nas promessas nupciais do matrimônio, eles dizem que serão fiéis uns aos outros até que a morte os separe, né? Então, o casamento, ele é um sacramento no qual ele coloca com condição para aqueles que estão vivendo a graça e a virtude da fidelidade, né?
Então, da mesma forma de que Deus ele pede essa fidelidade, ele também dá essa fidelidade de forma proporcional para quem está vivendo, né? Então, outro exemplo dessa palavra, né, da fidelidade também que nós podemos ver é nas próprias promessas batismais, que depois a gente vai fazer a renovação depois da nossa crisma, né? Então, o sacramento do batismo, existe ali uma fidelidade que Deus pede do catecúmeno, né? Que é aquele que está cumprindo as promessas batismais. Então, nós todos que estamos aqui como pessoas batizadas, nós temos a obrigação de ser fiéis a Deus, né? A obrigação aqui, entre aspas, porque Deus respeita a liberdade, né? Então, da mesma forma que Deus respeita o nosso sim, Deus respeita também o nosso não. Então, se você falou não, tudo bem, mas aí a gente vai ver um pouco para baixo algumas promessas que Deus fez a esse respeito, né? Então, quando a pessoa vive essa fidelidade que a gente estava comentando agora, né, da questão das promessas do batismo, alguém levantou a mão ou foi por acidente? Acho que... Tá bom, acho que foi por acidente. Bom, então, como nós estávamos falando, essa questão de que Deus pede do ser humano uma fidelidade é algo que Deus não pede se ele não tenta corresponder com aquilo, né? Então, é como se fosse, por um exemplo muito pobre, Deus falar que Deus pediu para uma pessoa que não tem os braços fazer uma função que exige o uso dos braços, né, dos membros, né, superiores. Mas isso não é verdade com Deus. Toda vez que Deus pede para nós alguma coisa, ele nos dá aquela graça, né? A grande diferença que tem aqui, e talvez essa é uma das grandes diferenças entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, é de que para os protestantes, né, não estou aqui entrando no mérito de que está errado e nem julgando eles, mas estou tentando fazer uma exposição da doutrina para a gente tentar entender melhor o catolicismo. Mas para o protestante, eles acreditam, né, do que eles chamam de somente a fé, né, que é Deo Fido. Né? Isso quer dizer que somente a fé salva. Né? De um outro lado, a gente tem a doutrina católica, né, que ela poderia se resumir naquela passagem, né, naquela palavra de Santo Tomás, e São Tomás vai falar que a graça dispensa a natureza, né? Isso quer dizer que, acho que é isso mesmo a frase, isso quer dizer que Deus nos salva, mas nos salva com a nossa contribuição, né? Se isso não fosse verdade, qualquer pessoa que tivesse nesse mundo, vivesse de qualquer jeito, aquilo ali já salvaria somente pela existência da pessoa, e nós sabemos que não é assim. Santo Agostinho também tem uma frase muito bonita que ele fala o seguinte, né? Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Né? Então, para nós católicos, nós precisamos colaborar com a graça. Então, essa questão da fidelidade é uma virtude que nós devemos, no dia a dia, nas pequenas coisas, exercitar elas, e conforme a gente vai exercitando, Deus vai nos dando, nos retribuindo com uma graça também. Né? Então, uma analogia que a gente já deve ter ouvido falar é aquilo que a gente dá um passo aqui embaixo, Deus dá 10 passos lá em cima. Né? Então, isso é muito verdade quando se diz respeito àquilo que Deus espera de nós. Então, se Deus espera a fidelidade, conforme a gente vai aderindo a esse plano e vai correspondendo com esse chamado, Deus proporcionalmente vai infundindo na nossa alma essa fidelidade e ela vai ganhando uma potência, né? É algo que vai sendo infundido no ser humano. Né? Não vou entrar nesse tipo de explicação, porque talvez iria complicar, mas tem virtudes que elas são exclusivamente infundidas, né? Que é no caso das virtudes teologais. Mas a fidelidade, ela não é ela não tem essa característica. A característica dela é que nós precisamos fazer a nossa parte e Deus faz a dele, né? Tem um ponto muito interessante, que é uma excelente forma de se crescer nas virtudes, que é o seguinte: quando Deus pede algo, por exemplo, aqui nesse caso que a gente está tratando é a fidelidade, Deus e a gente está tentando viver, e quando a gente está num contexto
em que viver essa virtude, viver aqui esse chamado de Deus, ele é muito difícil, quando a gente, diante dessa dificuldade, a gente permanece firme e a gente vive aquilo que Deus pedir, intencionando isso para Deus, aquilo ali ela ganha uma potência muito grande, né? Então, vou dar um exemplo do cotidiano para a gente entender, né? Então, vamos supor que eu tenho um filho e eu falo para o meu filho, filho, vai lavar a louça, que você vai ganhar uma recompensa, né? E aí, meu filho fica emburrado, mas ele vai lavar a louça e fica ali muito nervoso, joga as coisas e tudo mais. No final, ele vai ganhar a recompensa que eu dei, porque foi uma promessa que eu fiz. Mas se eu falo para ele fazer alguma coisa e ele faz aquilo, mesmo sendo difícil, por causa de mim, por amor a mim, no final, essa recompensa eu posso aumentar ela, porque simplesmente pelo fato de que ele fez aquela ação com amor e por causa de mim. É diferente quando a gente é fiel a Deus por simples obrigação, porque senão a gente vai para o inferno, do que aquelas pessoas que amam a Deus independente de tudo, né? Tanto que tinha muitos santos, agora eu não vou me lembrar o nome exatamente, não sei se é Santa Maria Margarida de Alacoque, que falava que amaria a Deus até mesmo no inferno, né? Para vocês verem o tamanho do amor que essa santa tinha a Deus, né? Então esse ponto de vista que a gente está tentando ver aqui, essa virtude que a gente tenta viver por amor a Deus, né? E Deus vai infundir proporcionalmente ao amor que a gente viveu aquilo, né? Então Deus, ele deveria ser o fundamento de todas as coisas que a gente faz. E nesse contexto que a gente está vendo aqui, ele deveria ser o fundamento e a única causa da gente ser fiel. E essa fidelidade, ela entra em todos os campos da vida. Eu posso querer ser fiel à minha esposa por causa de Deus. Eu posso querer ser fiel ao meu patrão por causa de Deus. Eu posso querer aceitar uma humilhação ou alguma outra coisa, ou um injúrio, um sofrimento por causa de Deus. Então, quando a finalidade é boa, aquilo que se faz é bom. Porque se a finalidade não é Deus, as coisas podem perder o sentido. Por exemplo, a gente poderia falar que a disciplina, a constância, a fortaleza são virtudes. Mas imagina uma pessoa que ela está sendo disciplinada e ela está tentando ali emagrecer, está tentando ir na academia, está tentando fazer várias coisas, mas para poder ter condições físicas para assaltar um banco. Então, a finalidade sendo ruim, toda virtude ela deixou de ser boa. Então, a virtude ela só é boa e ela só tem um efeito na nossa alma quando ela é vivida com a finalidade certa, né? Então, por isso que a gente está usando esses exemplos para falar de que a virtude da fidelidade, nós deveríamos tentar viver ela por causa de Deus, né? E lá no Evangelho, na carta de Timóteo, né, segunda carta do Timóteo, que é de São Paulo, ele vai falar o seguinte, né? Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, é algo até parece contraditório com aquilo que nós estamos falando, né? Mas é porque Deus, ele não se limita às nossas infidelidades, né? Por exemplo, aqui, não sei se é o caso de todo mundo, mas a gente poderia estar vivendo uma vida errada, uma vida longe de Deus, e mesmo assim Deus não deixa de nos dar aquilo que, aquelas graças necessárias para que a gente se converta. Mas uma vez que a gente entra no caminho a gente adere ao plano de salvação, e conforme a gente vai sendo fiel a Deus, é aquilo que eu comentei, isso vai se dando proporcionalmente na nossa alma. Então a gente vai crescendo nessas virtudes para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais excelente, né, para Deus, né? Então, no contexto aqui que a gente está tratando, a fidelidade, ela deveria se dar a nós através de uma entrega total e sem reserva a Nossa Senhora. Então, a pessoa que ela opta por fazer a consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora e opta, mais uma vez, livremente, a gente tenta ser fiel a Deus se entregando a Nossa Senhora, né, por meio das práticas tanto interiores quanto das práticas exteriores. Então, por exemplo, nós temos aqui no Tratado de São Luís que as práticas interiores é a gente fazer tudo tudo por Jesus pelas mãos de Maria. Então, a gente entrega toda a nossa vida para Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, né? Então,
Isso se dá na vida de uma forma muito simples, às vezes diante de uma dificuldade na vida, diante de algum momento que a gente não sabe como que a gente poderia lidar, diante de uma felicidade também, né? Então, quando a alma ela é entregue à Nossa Senhora, ela é entregue sem reservas, com uma fidelidade cega, vamos dizer assim, né? Uma fidelidade porque a finalidade daquela fidelidade à Virgem Maria é por causa de Deus. Então, como a finalidade é boa, Deus irá nos corresponder da mesma forma como a gente já viu, né? E para a consagração à Virgem Maria, nós temos também algumas práticas exteriores, né? Então, por exemplo, o que São Luís nos coloca é que diariamente a gente deveria, preferencialmente, tentar rezar o terço, né? Tentar rezar o terço pelo menos uma vez ao dia, né? Tem pessoas que conseguem rezar o rosário e tem pessoas que não conseguem fazer nem mesmo isso, né? Mas aí a gente volta naquele ponto da fidelidade, né? Se você não consegue talvez rezar o Santo Terço todos os dias, a gente poderia, por exemplo, começar sendo fiel no pouco, né? A gente poderia ofertar, por exemplo, 10 Ave-Marias por dia, né? Que a gente não gasta 5 minutinhos para fazer, né? A gente poderia, depois de um mês recitando essas 10 Ave-Marias, conforme a gente vai ganhando ali a fidelidade, Deus vai nos dando a graça, depois aumentar para 20, né? E até que a gente consiga rezar o Santo Terço, né? Porque esse é uma prática exterior que a devoção nos pede e que, se a gente conseguir corresponder com essa prática exterior, Deus nos dará as graças que Ele prometeu através disso. Então, um exemplo muito, muito claro dessa correspondência que Deus dá se dá na vida de oração, né? Eu não sei se todos aqui já tiveram essa experiência, mas é muito comum na vida de oração, muitas vezes a gente não sentir vontade de rezar, a gente falar as palavras até mesmo meio sem prestar atenção, né? E Santa Teresa d'Ávila, ela fala que quando o ideal seria que a gente prestasse atenção em cada palavra para que a gente consiga amar a Deus de uma forma mais excelente. Mas quando isso não é possível, por causa de qualquer circunstância que seja, só por causa do fato da gente estar sendo fiel àquela devoção, a gente vai crescer na virtude. Então, a fidelidade é algo essencial na vida de qualquer pessoa que quer ter uma vida de intimidade com Deus, né? A gente tentar ser fiel no pouco, né? 10 Ave-Marias, 10 Ave-Marias. Eu falei que eu vou rezar num horário X, então aquele horário é para Deus. E mesmo que você vá para aquela ação, como eu disse, um filho rebelde que não queria fazer aquilo, ainda assim o pai, no final, vai dar a recompensa, por causa que ele prometeu aquilo, né? Então, para a gente ser fiel a essa devoção, a gente tem que ter essa noção clara de que Deus irá nos recompensar por isso, né? E uma forma da gente alcançar essa fidelidade é através da Virgem Maria, né? E não só através da Virgem Maria, mas também tentando fazer ali a nossa parte, né? Tentando imitar as virtudes da Virgem Maria, né? Tem aquela passagem, né, que explica isso que a gente está falando, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, que fala o seguinte, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, né? Então, é uma frase muito forte, né? Porque uma vez que a gente se correspondeu a seguir os planos de Deus, se a gente coloca a mão no arado e olha para trás, ou seja, se a gente ainda fica inclinado para viver aquelas coisas e e a gente não é fiel para corresponder àquilo, a gente não está preparado para o reino de Deus, né? Bom, feita essa introdução, então, em relação à fidelidade, nós iremos ver 7 formas, né, 7 efeitos que é produzido na nossa alma através da fidelidade dessa devoção, né? Então, nós falamos que esse capítulo que a gente está meditando é em relação aos efeitos que essa devoção produz na alma, mas isso é condicionado, como nós vimos lá na Sagrada Escritura, através da fidelidade. E uma vez que a gente venceu essa etapa e que a gente está sendo fiel a essa devoção, a gente vai ver, são 7 efeitos de que os santos, né, principalmente São Luís e o São Maximiliano, que a gente tá meditando aqui usando como santo patrono, o que eles falaram a respeito, né? Então, a primeira coisa, o primeiro efeito
que essa devoção produz na alma é um conhecimento da nossa indignidade, né? Então, nós, seres humanos, nós temos a tendência muito forte de achar que quando a gente consegue algo, aquilo lá se dá por nós mesmos, né? Foi mérito nosso, foi graça nossa, né? Mas essas graças, elas são dadas por Deus, e a humildade é uma forma excelente, né, da gente nunca se esquecer de que Deus que nos deu as coisas, né? Porque existe um caminho espiritual que a gente deveria traçar, que hoje, infelizmente, a maioria das pessoas não traçam, mas existe um caminho espiritual que vai chegar um determinado momento da nossa vida que, se a gente seguir esse caminho, a gente vai estar numa proximidade com Deus muito maior. E se a gente começar a achar que aquilo ali é por mérito nosso, certamente a gente vai desmoronar o castelo que a gente construiu, né? Porque, na verdade, tudo vem da graça de Deus. Então, o primeiro efeito que Deus produz na alma que é fiel à Virgem Maria é essa questão do conhecimento da tua indignidade, né? Por quê? Porque o pecado que a gente comete, né, por menor que seja, ele é incompatível com a santidade de Deus, né? Então, por mais que a gente cometa um pecado, a gente acha que é só uma mentirinha, é só uma omissão aqui para poder ganhar alguma coisa no serviço, né? Porque se eu falar, pode ser que meu chefe vai entender ruim. Esses pecados e essas ações, por menores que sejam, se Deus fosse levar isso ao pé da letra, com toda a sua justiça, a gente mereceria o inferno, né? Porque, veja, quando a gente ofende alguém, aquela ofensa, ela se dá proporcional ao cargo da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu dou um tapa no rosto de um amigo meu. Ele vai ficar muito triste, né? E aquele ato ele vai ter uma gravidade. Se eu dou um tapa na cara da minha mãe, que ela tem uma importância muito grande na minha vida, essa gravidade ela aumenta proporcional a isso. Então é muito mais grave eu dar um tapa ou fazer uma ofensa à mãe do que fazer uma ofensa a um amigo, apesar de que as duas é uma ofensa. Agora, a gente fazer uma ofensa, por menor que seja, a Deus, que é todo poderoso, soberano, criador de todas as coisas, esse ato ele tem uma gravidade muito maior do que qualquer coisa que a gente faça, entendeu? Então, se Deus fosse levar em consideração isso, a gente certamente não, a gente mereceria um inferno, né? Então, por causa da bondade e da misericórdia de Deus, Deus nos dá a graça e nos possibilita de fazer diferente todos os dias, né? E uma forma da gente mudar é a gente reconhecendo a nós mesmos, reconhecendo de que sem Deus nós não somos nada, né? E esse conhecimento de nós mesmos, ele foi perdido no pecado original, né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, primeiramente por causa da inteligência e depois por causa da vontade, né? Então, no começo, o homem ele vivia no paraíso, né? Isso quer dizer que o homem ele não era entregue à morte, não era entregue aos desejos da carne, nem nada disso, né? Porque a união entre o corpo e a alma, porque nós seres humanos somos compostos pelo corpo e a alma, ela se dá através daquilo que há de bom no nosso corpo, né? Quando o homem pecou contra Deus, o que aconteceu foi que o homem ele estragou essa conexão do corpo e da alma. Então, qual que é a separação do corpo e da alma? É a própria morte. Tanto que São Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem ofendeu a Deus no paraíso e foi contra os desígnios de Deus, o que aconteceu foi que a morte entrou no mundo, né? E antes disso, o homem ele tinha uma capacidade, né, até lá em Gênesis, no capítulo 3, se eu não me engano, fala isso, de que, inclusive, se eu não me engano, foi uma das leituras da Sagrada Escritura desse domingo agora, da missa, né? Que falava lá que Deus pediu para que Adão nomeasse todas as coisas. Então, veja, a inteligência do homem, ela era íntegra de tal forma de que o homem conseguia ver algo e mesmo sem ele saber do que aquele algo de fato era, ele conseguia enxergar a essência daquela coisa. E porque ele conseguia enxergar a essência, ele conseguia ver o que mais de bom tinha naquilo. E ele conseguia nomear as coisas. Então, sei lá, o nome homem, mulher, cachorro, não é por acaso.
foi fruto de uma inteligência de um homem que não estava manchado pelo pecado original. E isso se dava através da intimidade que o homem tinha com Deus, né? Então, o homem ele não sofria, não tanto que fala também numa questão que fala no Gênesis, é que o homem Adão e Eva estavam nu e para eles era tudo normal, né? Então essa integridade da inteligência do homem, ela se dá através de uma vida de conversão. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais íntegra fica a nossa inteligência, a nossa visão das coisas de Deus. Né? E São Luís vai falar nessa questão relacionada a essa primeira efeito que a devoção produz na nossa alma, que uma forma de fazer isso é reconhecer a nossa indignidade. Né? Então, conforme a gente reconhece que a gente não pode nada, a gente vai se refugiar a Deus pelas mãos da Virgem Maria. E conforme a gente se refugia a Deus, Deus vai nos dando a graça da conversão. Bom, o segundo efeito que é produzido na nossa alma é a participação da fé da Virgem Maria. Né? Então, Nossa Senhora é para nós um exemplo perfeito de fé. Né? Como nós dissemos agora há pouco, o homem ele perdeu as suas faculdades que eram íntegras, né? Que estava se disposto ali na sua excelência, quando o homem pecou contra Deus. Mas acontece que, depois disso, né, a gente viu isso nas aulas dos meses anteriores, quando o homem ofendeu a Deus no paraíso, todos os homens foram manchados com o pecado original. Então, todas as pessoas que nascem, elas nascem manchadas com esse fruto do pecado original. Só que a Virgem Maria, ela não nasceu com o pecado original. Então, todas essas potências e essas faculdades que faz com que o homem retorne até o seu Criador, em Nossa Senhora a gente encontra numa excelência. Né? É lógico que em Jesus também nós encontramos, porque afinal Jesus é Deus, só que Jesus é o próprio Cristo. Né? Agora, a Virgem Maria é uma criatura como nós. É lógico que é muito superior a nós devido aos seus méritos, né? E a devido à graça que Deus confiou a ela, né? Até mesmo da missão, aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Se Deus pede um operário, ele vai dar graça proporcional. Se Deus pede alguém para ser a mãe tem proporcionalmente uma missão e, consequentemente, uma graça muito maior do que os outros. Então, por causa disso, Nossa Senhora ela tem uma fé em Deus, né? E a fé, nesse sentido, ela pode ser encarada também como um conhecimento das coisas de Deus. A Virgem Maria conhecia tanto as coisas de Deus que era de uma maneira absurda, né? Uma forma da gente ver isso ver como que uma mãe conhece o seu filho, né? Principalmente ali nas primeiras idades, né? O filho olha para o lado, a mãe já fala, tem alguma coisa errada. E Nossa Senhora tinha essa visão do próprio Cristo, né? Do Deus feito homem. Então, a gente recorrer à Virgem Maria, né, como efeitos dessa devoção, uma coisa que vai acontecendo em nós naturalmente, a gente vai aprendendo a ter essa mesma fé pura da Virgem Maria. Né? Porque como a gente vai fazendo tudo por ela, para ela e por causa de Jesus, a gente vai fazendo isso e Nossa Senhora ela vai nos moldando. Né? Então, aquela famosa frase que se fala a respeito da Virgem Maria, né? Nossa Senhora é uma forma. É como se fosse, para fazer um boneco, a fábrica, ela faz uma forma. Né? Quem criou a forma foi o Criador, foi o Deus, foi o próprio Deus. Agora, a forma é a própria Virgem. Então, conforme a gente vai nos configurando a Virgem Maria, a gente vai também se configurando aquilo que Deus quer, porque quem criou a forma e quem falou como ela deveria ser foi o próprio Deus. Né? Então, isso é algo que a gente consegue. Esse é um outro efeito que vai acontecendo na alma fiel a esta devoção, né? Um terceiro ponto, são 7, a respeito do terceiro, é o dom do puro amor. Né? Então, esse dom do puro amor tem muita relação também com isso que nós falamos do pecado original. Quando o homem ofendeu a Deus e o pecado entrou no mundo e a morte também entrou no mundo, o homem ele passou a ser incapaz de amar a Deus na sua excelência. Como a Virgem Maria ela não tinha um pecado original, ela também conseguia amar a Deus de uma forma muito mais excelente do que nós. Então, nós temos muito a aprender com a Virgem Maria, né?
Pelo menos é isso que nos ensina a tradição da igreja. Então, o amor, esse puro amor, lá na carta aos Coríntios, né, São Paulo vai falar que o amor ela é aquela virtude infusa, né, que é colocada na nossa alma pelo batismo. E ela é cultivada pela graça e o sacramento. Então, todo mundo que é batizado recebe na alma, por infusão da graça de Deus, o sacramento da caridade, que é o sacramento do amor, né? Desculpa, o sacramento não, a virtude da caridade, né? Essa é uma virtude infusa por Deus. Só que a gente pode exercitar ela como se fosse um músculo, né? Algo que você vai fazendo ali na academia, aquilo vai crescendo, né? E a forma de cultivar esse amor é através da devoção à Virgem Maria, né? E também através da participação nos sacramentos. Então, por exemplo, se a gente tem a prática de ir à Santa Missa e fazer uma boa comunhão pelo menos uma vez por semana, conforme a gente vai fazendo essa comunhão e vai amando a Deus através da Eucaristia, que é onde o próprio Cristo está, esse amor ele vai crescendo em nós, né? E quem nos ajuda a fazer este amor por Jesus de uma forma melhor é a própria Virgem Santíssima, né? Que a gente está comentando, né? E o amor, a caridade, ela é atrapalhada na nossa alma, né? Basicamente, por duas ou três coisas, né? A primeira dele é o pecado, né? O pecado, no pecado original, quando o homem ofendeu a Deus, ele perdeu a capacidade de amar a Deus plenamente. Então, todas as vezes que a gente ofende a Deus, que a gente comete algum pecado, aquilo ali, de certa forma, nos afasta de Deus, né? A segunda coisa é através do horror do sacrifício, ao sacrifício. Então, uma forma de restabelecer esse amor é através de fazer sacrifícios a Deus, de reparar tudo aquilo que nós já ofendemos. Então, toda vez que a gente tem horror a esse sacrifício, de certa forma, a gente também está perdendo a capacidade de amar, né? Ou pelo menos de algum certo aspecto, né? Hoje é muito comum, né, os casais se conheceu numa semana, na outra já fala que está amando um ao outro, né? Mas como é que será que é esse amor diante de um sacrifício? Porque hoje uma prática que Deus pede de nós é a virtude, desculpa, é a virtude não, é a questão da castidade, né? Então a castidade é a gente se guardar para aquela pessoa que de fato Deus vai nos dar, né? E aí a pessoa às vezes fala, eu tenho certeza, vai ser essa pessoa aqui mesmo. Aí depois, por algum motivo, não dá certo, né? Então, o amor, ele tem muito esse caráter sacrificial e, de alguma forma, a gente sofrer pela pessoa, né? Então, quando a gente se dispõe a esperar algo por Deus para poder amar aquela pessoa, aquilo ali é uma forma de amor. E é a melhor forma que tem de amar, porque foi assim que Cristo nos amou na cruz, né? Não foi fazendo qualquer coisa que fosse boa, mas foi sofrendo e muito na cruz, né? Então, o sacrifício é uma forma muito, muito efetiva da gente retribuir e crescer no amor, né? E a própria fidelidade que a gente falou para essa devoção, ela exige um certo sacrifício, né? Porque não tem como a gente ser fiel a algo sem se sacrificar, né? Se a gente precisa acordar um pouquinho mais cedo para rezar, aquilo ali vai ser sacrificante, né? Se a gente tem que deixar de fazer algo para poder colocar a nossa vida de oração, aquilo ali também exige de nós um sacrifício, né? E a terceira questão que atrapalha é o amor próprio. E isso tem muita relação com a humildade que a gente comentou, que na Virgem Maria é algo que a gente encontra também numa excelência, né? Então, conforme a gente vai amando a Deus, ou até mesmo sem amar a Deus, a gente pode incorrer no erro de nos amar de uma forma exacerbada, né? Assim, de uma forma excessiva, né? E esse amor, ele toma o espaço do amor de Deus, né? Então, essa questão do dom do puro amor é algo que está meio que condicionado, né? Assim, não condicionado, né? Mas que está como se fosse uma recompensa dessa devoção à Virgem Santíssima, né? Então, quando nós nos entregamos tudo a ela, né? E ela vai a Nossa Senhora vai docilmente purificando o nosso amor, né? Então, ela como mãe, ela sabe aquilo que Cristo espera de nós. Então, muitas vezes, o toque sutil da graça vai nos ajudando a falar, poxa, eu acho que isso daqui está errado,
eu acho que não deveria ser desse jeito, né? A pessoa me ofendeu, mas eu acho que eu vou ficar calado, eu vou pedir desculpa, mesmo sendo eu, porque mesmo não sendo eu errado, né? E isso é algo que a própria Virgem Santíssima ela vai nos ensinando, né? E de fé em fé, assim, a gente vai crescendo no amor. A quarta questão relacionada às práticas, né, os efeitos maravilhosos da alma, é a grande confiança em Deus, né? Então, isso está muito relacionado com a fé também, no qual Nossa Senhora ela tem uma fé excelente também em Deus, como a gente já comentou, mas aqui no caso é aquela fé que ela está meio que arraigada em fazer o bem ao próximo, né? Então, conforme a gente vai crescendo na fé, a gente vai sendo meio que encorajado a fazer mais violência contra nós mesmos e contra o mundo, né? Então, essa grande confiança de que Deus tem o melhor para nós e de que aquilo que a gente está fazendo para buscar a santidade é algo que de fato Deus preparou e sonhou disso para todos os seres humanos, isso vai nos dando uma certeza e vai nos dando um vigor maior para servir, para fazer as coisas de Deus, né? Então, isso é algo que a Virgem Santíssima nos ajuda, né? Nos ajuda a ter um coração confiante em Deus, né? Confiante naquilo que Deus está prometendo para nós. O quinto efeito é a comunicação do Espírito de Maria, né? Então, todas essas outras ações que a gente comentou anteriormente, ela se dá através de uma graça que de que Deus concebeu a Virgem Santíssima, de se comunicar a nós. Então, conforme a gente vai ganhando intimidade com a Virgem, de entregar as coisas para ela, de pedir a intercessão dela, aos poucos Nossa Senhora ela vai se comunicando com nós. Então, é como se a gente ficasse mais dóceis à voz de Deus através da voz de Nossa Senhora, né? Então é como se Deus usasse da Virgem Maria, e isso tem muita relação com aquilo que a gente comentou nas aulas anteriores também, de que Deus escolheu vir ao mundo desta forma, vir ao mundo através das mãos da Virgem. Então é assim também que Deus muitas vezes escolhe falar conosco, né? Falar daquilo que Ele sonhou para nós, né? Daquilo que Ele espera que a gente faça, através das mãos de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora, mais uma vez, aquilo que a gente está frisando em todos os efeitos, né? Nossa Senhora, ela tem o conhecimento pleno daquilo que Deus espera de nós, né? Daquilo que Deus espera dela, né? Então, é como se é muito comum, né? Assim, quando a gente convive muito com uma pessoa, aos poucos a pessoa ela tem um jeito de falar, às vezes ela até usa de algumas gírias, de algumas expressões, e quando a gente convive muito com essa pessoa, aos poucos a gente vai meio que como se configurando. Então, por exemplo, quando você vê uma família, né? É normal você ver, às vezes, assim, o filho falar de uma forma que parece que é o pai que está falando, né? Parece que é a mãe que está falando. Porque a gente tem essa tendência a imitar as ações das pessoas que a gente admira e de que a gente convive, né? Então, essa questão da comunicação da Virgem Santíssima em nós, ela se dá por essa intimidade, né, e pela fidelidade que a gente dá na devoção a ela, né, e a Deus, né? Então, é como se a gente estivesse respirando o mesmo ar e almejando o mesmo fim, né? Porque tudo aquilo que tem Nossa Senhora só tem nela para poder amar e adorar a Deus, né? Com todo o coração, né? Bom, o sexto efeito é a nossa transformação à semelhança de Jesus, né? Então, é aquilo que a gente comentou um pouco anteriormente também. Nossa Senhora é a forma que foi criada por Deus, né? Então é como se fosse, né? Mais um outro exemplo, né? É como se fosse a gente Deus construir uma estátua, um molde, aonde que a estátua é o próprio Cristo, e para se fazer outros Cristos, para se fazer outro Cristo precisa de um molde, né? E o molde, aonde que foi que Jesus foi gerado, né? Foi no ventre da Virgem Santíssima, né? Então é como se nós fôssemos gerados no útero da Virgem Santíssima e moldados conforme a imagem e a semelhança do próprio Deus, né? Então o modelo perfeito é Jesus.
E a forma que formou o Cristo feito homem foi a própria Virgem Santíssima, né? Então, é uma forma da gente se transformar também à semelhança de Jesus, né? E uma prática exterior que se tem nessa devoção é o uso da cadeiazinha, né? Numa cadeiazinha que a gente coloca no braço ou na perna, né? Ou em qualquer membro, né? Pode ser até tem pessoas que usam um anel, né? Para nos lembrar de que nós somos escravos de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, né? Porque se não formos assim, nós seremos escravos do pecado, né? Porque o pecado ele escraviza o homem, né? E uma forma de não ser escravo do pecado é viver uma santa escravidão por amor a Jesus, né? O escravo é aquele que ela é tão forte essa palavra, porque hoje a gente infelizmente está muito contaminado com essa palavra da escravidão, do escravo como sendo uma figura negativa, mas a escravidão no mundo antigo, né, até mesmo no mundo grego, era aquelas pessoas que queriam fazer tudo por causa do servo. E mesmo se o servo não pagar, a pessoa ela quer viver para fazer a vontade do seu Criador. Né? Então, a, uma forma da gente se transformar a Jesus por meio da Virgem Santíssima é ser formado por ela no útero, e uma forma da gente chegar até esse útero é viver nessa santa escravidão. Então, a cadeiazinha é uma forma da gente relembrar que a todo momento a gente precisa voltar ao útero de Nossa Senhora. Né? A gente precisa voltar à mãe de Jesus, aquela que vai nos mostrar o caminho, nos vai ajudar a chegar até o seu filho, né? E por último, o último efeito, né, é a maior glória de Deus, né? Então, mais uma vez, né, todos os efeitos eu comecei da mesma forma, né? Que Nossa Senhora ela é aquela que vive aquilo por excelência, né? Então, a Virgem Santíssima, com a sua vida, né, e com toda a sua fidelidade e a sua doçura, a sua humildade, ela dá a maior glória a Deus, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que amou a Deus muito, né? Aquilo ali meio que enche os nossos corações, né? Tem uma coisa muito interessante que São Tomás fala, de que todas as coisas no mundo, né? Isso, se eu não me engano, ele usou de Aristóteles. Todas as coisas do mundo, ela possui uma beleza em si, né? Então, por exemplo, eu posso ver uma árvore que essa árvore ela tem uma beleza que está impressa no ser daquela coisa, né? E o ser humano ele é capaz de contemplar essa beleza. Então a gente pode, por exemplo, andando na rua, a gente pode ver uma construção bonita, né? Uma construção bela, podemos ver uma árvore bonita, uma pessoa bonita também, mas tudo aquilo é algo como que do mundo externo, né? Quando uma pessoa ela ama a Deus de todo o seu coração, aquela beleza da alma, né, é algo que glorifica a Deus. Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de chegar perto de uma pessoa que assim, é como se a pessoa tivesse um odor de santidade, assim, por mais que a pessoa é pecadora e está tentando, mas é algo que você se sente bem ficando perto daquela pessoa, se sente seguro. É como se Deus estivesse falando com você somente daquela pessoa estar existindo. Então, a Virgem Santíssima é essa pessoa por excelência. O simples fato dela existir e daquilo que Deus chamou ela a ser, ela é uma pessoa que nos ajuda a viver essa vida que, no fundo, a gente vai dar mais glória a Deus, né? Então, por meio dessa prática, né, se ela for fielmente observada, como a gente colocou no começo, né, a gente vai dar muito mais glória a Deus do que a gente caminhando pelas nossas próprias forças, né? Então, essas são as 7 práticas. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Tá dando para acompanhar? Qualquer coisa pode interromper. Bom, e agora para a gente encerrar, então, a gente vai falar de uma outra virtude da Virgem Maria, né? Então, como eu disse, a gente sempre faz a meditação em cima de algum texto, né? Dos 3 santos que a gente está seguindo como patrono dessa formação. E, por fim, a gente medita sobre alguma virtude da Virgem Maria, né? Bom, a virtude que a gente vai meditar hoje é a virtude da pureza.
né? A gente já meditou um pouco sobre essa virtude no mês de agosto, se eu não me engano. Mas a gente vai voltar nela agora mais uma vez e meditar um pouco mais, né? E a gente vai estar fundamentado lá na passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, que vai falar o seguinte, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? E o que é essa pureza, né? O que é a pureza de que Mateus fala no seu evangelho, né? Como conceito geral, a gente poderia conceituar a pureza, né? Até olhando no próprio dicionário, como a qualidade de uma pessoa que é pura, que é livre de impureza, né? Então, se a gente pega uma água pura, quer dizer que aquela água ela não tem nada ali que contamine ela, né? Então, trazendo para o contexto do homem, né? É aquela pessoa sem maldade, sem malícia, né? Íntegra que de alguma forma aquela pessoa ela corresponde aos planos de Deus, né? E na nossa vida espiritual, né? Tem um padre muito famoso, um teólogo muito famoso, que ele coloca as 3 idades da vida interior, né? E a primeira delas, que eu acredito que é a maior parte de nós devemos estar aí nessa primeira fase, que somos os principiantes, é a fase de ascética, né? Então, é o que ele chama de via purgativa, né? Purgar, né, quer dizer purificar, né? Então, esse purgar que a gente deveria fazer para ter uma vida de intimidade com Deus visando a pureza, né? Quem está sendo purgado, de alguma forma, está sendo purificado de algo, né? E o que a gente deveria estar purificando, né? Segundo as virtudes de Nossa Senhora que São Maximiliano coloca para nós, né? A nossa vontade, né? Todas as nossas faculdades da nossa alma, por exemplo, a nossa memória, né? O Padre Paulo tem um vídeo muito bom falando sobre essa questão da pureza, no qual ele fala que uma forma da gente praticar a pureza dos sentidos, porque, veja, tudo que entra na nossa alma, tudo que entra na alma do ser humano, ela só entra por meio dos 5 sentidos. Então, se a gente vê uma imagem impura, se a gente escuta uma palavra impura, se a gente fala uma palavra impura, é tudo aquilo que está associado aos 5 sentidos do homem, e que aquilo ali vai ser absorvido pela nossa alma e pelas outras faculdades, né? Por exemplo, a nossa memória, o nosso imaginário. E isso tudo, quando a gente vai fazer uma oração, isso tudo é algo que nos assalta, tudo, é algo que muitas vezes a gente não consegue se concentrar nem mesmo numa oração de 5 minutos que seja, né? Porque os nossos sentidos, muitas vezes, eles não estão purificados, né? Então, essa questão da pureza, né, algo que o que nos ajuda a viver também é a graça de Deus. Né? E para a gente estar em estado de graça, que é o que a igreja nos ensina, a gente não deveria estar com nenhum pecado mortal cometido. Né? O pecado mortal é aqueles pecados que afronta diretamente as leis de Deus. Então, por exemplo, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não matar, não roubar. Então, tudo aquilo que o homem sabe que não deveria fazer e ele faz, mesmo sabendo que não gostaria não deveria fazer, por causa da sua livre vontade, aquilo ali fere os mandamentos de Deus, né? Fere aquilo que Deus criou o homem para fazer. E isso nos priva da graça de Deus. Né? E uma forma da gente restituir isso é através do sacramento da confissão. Quando a gente se confessa, os nossos pecados eles são apagados, né? Através da graça de Deus. Né? Não é que Deus tem um livro e ele fica contando os nossos pecados, mas é porque a graça de Deus é algo tão puro que aonde que ele chega, ele purifica também. Né? Então, a gente é purificado pela graça de Deus. Então, uma forma da gente meditar essa pureza da Virgem Maria, né? É a gente meditando no próprio título que Nossa Senhora recebe, né, de Imaculada. Né? A Virgem Maria é conhecida como a Imaculada Conceição. Né? A Imaculada é algo que é puro, né? Algo que não foi manchado. Né? Nossa Senhora não foi manchada com o pecado original. Então, tudo que há na Virgem Maria é algo puro. E, portanto, é aquilo que a gente comentou. Quanto mais a gente se aproxima daquilo que a gente gostaria de ser, mais aquilo vai se tornando parte de nós.
Então, como proposta para esse mês, a gente gostaria de propor essa questão da pureza, né? De praticar a virtude da pureza olhando para Nossa Senhora, né? E nesse mês, diferente de agosto, nós vamos praticar essa virtude. Lógico que isso daqui é uma sugestão e um convite, aí fica para aderir quem gostaria, né? Quem quiser, pela sua livre vontade, da gente tentar purificar os nossos pensamentos, né? Então, existem muitas formas da gente fazer isso, né? A gente poderia purificar os nossos pensamentos, privando o nosso olhar de toda curiosidade. Então, por exemplo, quando você está num ônibus, passando na rua, e aquilo está cheio de outdoor e tudo mais, a gente poderia se privar dessas imagens para purificar os nossos pensamentos. Então, a curiosidade é algo que pode nos manchar, né? Porque a gente não sabe para onde a gente vai olhar, né? A gente pode passar na rua e ter algo que vai simplesmente deixar o nosso pensamento ali impuro, né? Então, o pensamento é uma forma de fazer isso através dos sentidos, através das nossas palavras, das nossas ações, né? E da gente tentando pedir essa graça para Deus, né? De Deus purificar os nossos sentidos, né? Uma questão que eu trouxe aqui também foi a questão das redes sociais, né? Da gente fazer um exame de consciência sincero conosco mesmo e saber se ali naquela rede que a gente está seguindo tem algo que parece que não se adere àquilo que Deus pede de nós, né? E se existe alguma forma de cortar isso, ou saindo da rede, ou deixando de seguir uma determinada pessoa, né? Então, ou às vezes um programa de televisão, né? Enfim, acho que cada um poderia fazer esse exame consigo mesmo, né? A ideia é a gente tentar praticar essa questão da pureza, principalmente do olhar, né? Porque os olhos é o sentido mais avançado que o homem tem, né? Se, por exemplo, o olfato, a gente só consegue sentir o cheiro se algo está próximo. Então, se está fazendo uma comida na cozinha e você está no quarto, você consegue sentir o cheiro da comida porque o cheiro chegou até nós, né? Os ouvidos, a gente só consegue ouvir uma música ou a voz de alguém se aquele timbre, né, chega até os nossos ouvidos. Agora, os olhos, a gente consegue ver a quilômetros de distância. Você consegue ver um paraíso, assim, um monte de um vale, e você consegue ver algo assim a 10 quilômetros de distância. Então, o olhar um sentido em nós muito rico, por isso ele também tem um papel muito importante na nossa vida de intimidade com Deus, né? Então é isso, meus irmãos. A proposta deste mês é a gente tentar praticar a virtude da pureza. Eu vou mandar lá no grupo uma oração muito bonita sobre uma oração da pureza, né? Que é uma oração muito conhecida na igreja, que a gente reza 3 Ave Marias e também pede a pureza de Nossa Senhora. Não sei se esse foi a que a gente passou em agosto, mas se foi, a gente poderia repetir, até porque é algo que a gente pode rezar todos os dias, né? Para tentar alcançar a pureza de Deus por meio da Virgem Maria. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, tá bom. Espero que tenha conseguido passar a mensagem. A gente começou um pouquinho mais tarde, aí acabou que os últimos minutos agora eu fui correndo um pouco mais, porque a gente tem um compromisso agora. Mas queria agradecer a presença de todos, né? Falar que nós estamos chegando muito próximo da consagração. Então, a consagração, ela tem uns exercícios que a gente faz e são 30 dias de exercício, né? E esses exercícios, eles começam, então, 30 dias antes do dia da consagração. Como nós iremos nos consagrar, aqueles que quiserem, no dia 27 de novembro, então, no dia 27 de outubro, a gente precisa começar esses exercícios. Existe um material que se segue ali com as orações do dia, né? Ele é separado por dias, tem os 12 primeiros dias preliminares, depois tem mais 3 semanas que precede ali, de 6 dias, né? A semana não é de 7 dias. Então, daí a gente vai mandar e vai ter os exercícios lá, a gente vai mandar no grupo para poder explicar certinho como funciona, e o documento por si só ele é bem explicativo.
Então, só da gente seguir ali as orações, vai nos ajudar a dar condições para a nossa consagração. Então, o próximo encontro que a gente vai ter, a gente já vai estar no meio dos exercícios. Então, a gente vai estar na primeira semana ali dos 12 dias, né? Então, a gente manda também, mas a gente vai deixar para mandar esses exercícios mais perto do dia, para a gente não confundir, né? Por hora, eu vou enviar no grupo um pouco mais tarde a oração da pureza. Tá bom? Você tem algum recado, Luiz? Não, Paulo, acho que é isso mesmo. É só em relação aos exercícios mesmo, mas você já falou que eu estava pensando aqui. Nos dias aí que antecede, a gente envia para todo mundo. Bom, tá bom então, meus irmãos. Vamos fazer uma oração então. Agradecer a Deus por essa formação. Vamos pedir à Virgem Maria a graça da pureza nesta noite. Pedimos aos santos anjos da guarda que ilumine a nossa inteligência, convide a nossa vontade, para que a gente consiga amar mais a Deus, fazer todas as nossas coisas, ordenar toda a nossa vida para aquilo que Deus espera de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado aí.